Vamos lá, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Eduardo. Nós vamos estudar hoje, agora, improbidade administrativa, um tema assim muito requisitado em concurso público, né? E de uma forma geral, qualquer prova e exame, e que também é importante para a gente entender um pouquinho desse momento conturbado que o Brasil vive. Deixa eu fazer um esquema inicial aqui, para a gente ter uma ideia. Primeiro de tudo, olha aqui, ó. A gente sabe que existe hoje no Brasil um sistema de combate à corrupção. Vou abreviar para poder dar espaço, né? Espera aí, ó. Vou botar aqui, ó. Sistema brasileiro, Sistema brasileiro de combate à corrupção. Legal? O sistema brasileiro de combate à corrupção, ele tem várias normas, ok? Ó, a primeira norma que a gente tem que entender, né, e aí eu vou focar mais na lei, depois eu faço aqui um geralzão na Constituição, legal? É a lei de improbidade, a lei 8429 de 1992, legal? Talvez seja aí a grande primeira legislação brasileira a combater isso. Mas eu não posso esquecer que aqui também entra o Código Penal, porque o Código Penal tem lá os crimes contra a administração pública, né? A corrupção ativa e passiva, ou seja, quem corrompe é quem é corrompido, ou seja, os crimes praticados por agente público ou por qualquer particular contra a administração. A gente tem a concussão, peculato, etc, etc. Então o Código Penal também não está fora, tá? Mais recentemente, a gente tem a Lei 12.846 de 2013, né? A Lei Brasileira de Combate à Corrupção, onde o foco aqui, ó, é combater a corrupção praticada por pessoas jurídicas, haja vista os últimos escândalos aí brasileiros de corrupção. Legal? A gente tem aqui, ó, eu vou generalizar, outras normas, por exemplo, que visam punir, né, os atos praticados por prefeito, que visam punir politicamente os agentes públicos da espécie política, né? Ou seja, o presidente da República, o governador, os ministros do STF, quando praticam atos de improbidade. Para concurso público, eu vou falar para você que em direito administrativo hoje, essas aqui, ó, são as duas grandes normas do sistema brasileiro de combate à corrupção. Obviamente que, paralelo a tudo isso, nós temos a Constituição Federal, que teve aí um cuidado especial no combate à corrupção. Tanto a corrupção praticada por agentes públicos de uma forma geral, que está lá no artigo 37, parágrafo 4º da CF, que é a previsão normativa constitucional da corrupção, quanto, por exemplo, a prática de crimes de responsabilidade, não é isso? Que está lá, ó, no artigo 52 da Constituição Federal, como competência do Senado combate aos crimes de corrupção, aos crimes políticos, né? Os crimes de ordem política, legal, praticados por agentes políticos. Perfeito? Então esse aqui é o nosso panorama, ó. Se a gente tivesse aqui, fosse um curso regular de direito administrativo, legal, e aí eu já te convido para você assistir os outros temas. Se você comprou só essa aula aqui, legal, a gente vai focar agora nessa aula, nessa. Mas eu já te convido já você, né, a comprar o pacote, porque no pacote a gente vai ver isso aqui e aproveita que dá uma olhada em outras leis que combatem a corrupção no Brasil. Professor, me dá uma lei aí para eu botar de exemplo aqui, ó, que ela cai em concurso público que às vezes está dentro das outras. Molinho, ó. A Lei 4898 de 65, né? A Lei Brasileira de Combate ao Abuso de Autoridade. Legal? Ao abuso de autoridade dos agentes públicos. Perfeito? Na verdade, né, abuso de poder e abuso de autoridade. Perfeito? Então aí, ó, é a lei que combate os abusos, né? A gente vai ver hoje, né? Hoje essa. A gente vai focar agora na Lei 8429 de 1992.
a lei brasileira, né, de combate, né, a lei brasileira de improbidade administrativa, que a gente até conhece com uma sigla carinhosa de LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Legal? A primeira coisa, então, que você tem que saber quando você vai tratar desse tema, né, é o que é improbidade administrativa, conceito. A gente, na improbidade administrativa, talvez seja uma das poucas leis de direito administrativo que não tem conceito, né? Por exemplo, se você quiser o conceito de agente público, eu te dou uma lei que dá o conceito de agente público, é o Código Penal. Né? O Código Penal, no artigo 327, conceitua quem é agente público. Se você quiser um conceito de licitação, eu te dou. Com base no artigo 3º da Lei 8666, a gente vê um conceito de licitação. Se você quiser um conceito de contrato administrativo, eu te dou. O artigo 2º, parágrafo único da Lei 8666. Ou seja, em regra, em direito administrativo, não tem muito espaço para o professor ficar inventando, porque a grande maioria dos temas estão previstos em lei. Legal? Mas improbidade é um dos poucos temas que eu não abro a lei e vejo ali um conceito claro. E eu tenho que pedir um favor à doutrina. O que a doutrina diz? A doutrina diz que improbidade administrativa é um ato de natureza ilícita. Então eu já descobri que improbidade administrativa é um ato ilícito. Legal? Professor, isso não ajudou muito, porque eu já sabia que improbidade administrativa é um ato ilícito, porque é impossível praticar improbidade administrativa pensando ser algo lícito. Perfeito. Improbidade administrativa é algo ilícito. E é um ato ilícito praticado por um agente público. E aí depois que você vai ver que esse agente público, ele pode agir acompanhado ou não de um partícipe, mas em regra é um ato praticado por um agente público, que importa em 3 coisas, não é isso, professor? Não. Hoje importa em 4 condutas. Vamos ver qual é a primeira? Primeira, o enriquecimento. Vamos colocar os artigos, aí depois eu volto lá para você ver. Aqui, ó. Cadê? Borrachinha. Na forma do artigo 9º, na forma, do artigo 9º, 10, 11 e 10A, nós conhecemos, né, os atos de improbidade administrativa. Obviamente que todos esses artigos estão na Lei 8429 de 92. Então vamos lá? Vamos conhecer os atos que importam em improbidade administrativa. Então vamos aqui para você entender. Improbidade administrativa é um ato ilícito. É um ato ilícito. Né? Geralmente, quando a gente fala esse ato aqui é sinônimo de conduta, que pode ser por meio de uma ação ou por meio de uma omissão. Vai depender do caso concreto. Praticado por um agente público, legal, que está previsto no artigo 9º, 10, 11 e 10A. A gente vai ver quais são esses atos, depois eu volto terminando esse quadrinho. Vamos lá? Deixa eu botar aqui nos artigos, Vamos aqui, chegamos, O primeiro ato de improbidade administrativa, que pode ser praticado por um agente público, é o enriquecimento ilícito. Então, o primeiro ato de improbidade administrativa que pode ser praticado por um agente público é o enriquecimento ilícito, ok? Show. O segundo ato de improbidade que pode ser praticado por um agente público, né, é causar lesão ao erário. Lesão ao erário. Professor, o que é lesão ao erário? Prejuízo à administração pública. O terceiro ato de improbidade administrativa que importa, né, em improbidade é o artigo 10A. Esse aqui, pessoal, é novo, né? Ele entrou, né, na legislação brasileira em 2016, né, por alteração da Lei Complementar 116 pela Lei Complementar 157. Então aqui, constitui ato de improbidade administrativa, conceder, ampliar ou manter benefício financeiro ou tributário. Conceder, ampliar ou manter benefício financeiro ou tributário. E, por fim, constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, que atenta,
que atenta contra os princípios da administração pública. Legal? Então agora você já sabe quais são os atos de improbidade. E eu posso voltar para a gente poder, né, fazer uma análise aqui, ó. Aqui, ó, volta, vai chegar, ó. Pá. Chegou, ó. Então, qual seria o primeiro ato de improbidade administrativa? Que você viu com a gente, que está previsto lá no artigo 9º da Lei de Improbidade. Né? Deixa eu apagar todos aqui, ó, que aí já facilita a nossa vida. Qual seria aí a primeira conduta, né, que gera improbidade no Brasil? Vamos ver? Aqui, ó, o enriquecimento ilícito. Então, o primeiro ato que gera improbidade no Brasil é o enriquecimento ilícito. O segundo é causar dano ao erário. O que é causar dano ao erário, professor? Causar lesão ao erário, causar prejuízo à administração pública, né? Terceiro, né, que eu vou botar na ordem como está na lei, mas aquela ordem de antiguidade que eu tinha colocado era melhor, mas vamos colocar aqui, né? Conceder, ampliar ou manter benefício financeiro ou tributário. Aqui vai ficar grande, né? Então vou botar devagar. Conceder, ampliar ou manter. Vamos arranjar um jeito de colocar isso aqui melhor, porque não vai dar espaço, né? Cadê? Peraí. Conceder, ampliar ou manter. Eu vou colocar aqui benefício financeiro ou tributário, mas já sabe que é conceder, ampliar, manter. Benefício financeiro ou tributário. E o último é violar princípios administrativos. Legal? Então, aqui nós acabamos de ver o que é improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? Improbidade administrativa, faz um esqueminha comigo, ó. Você que já conhece minha aula, sabe que eu me amarro em fazer isso, ó. Improbidade administrativa, 1, é um ato ilícito. 2, é um ato ilícito praticado por um agente público. 3, é um ato ilícito praticado por um agente público que importe em enriquecimento ilícito. 4, que importe em causar dano ao erário. 5, que importe em conceder, ampliar ou manter benefício financeiro ou tributário. Depois eu vou melhorar isso aqui, pode ficar tranquilo. E 6, é um ato ilícito que importe em violar princípios da administração pública. Quais, professor? Todos. Aquele rol do artigo 11 lá, ele é exemplificativo. Então, você já sabe agora o que é improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? É um ato ilícito praticado por um agente público que importe em enriquecimento ilícito, artigo 9º. Que importe em dano ao erário, artigo 10º. Que importe em conceder, ampliar ou manter benefício financeiro ou tributário, artigo 10A. E que importe em violação de princípios administrativos, artigo 11. Legal? Você agora já sabe o que é improbidade. Então, improbidade é um ato ilícito praticado por um agente público que importe em enriquecimento ilícito, dano ao erário, violação, concessão, ampliação ou manutenção de benefício financeiro ou tributário e agora sim, violação de princípios administrativos. Quem quiser anotar, ó, essa improbidade administrativa aqui, ó, ela é nova, né? Se você está com material antigo, se você está com alguma coisa antiga, ela é nova. Improbidade administrativa teve um monte de alteração, um monte de novidades. Legal? E aí, olha para cá. Nós precisamos agora conhecer um pouquinho da legislação de improbidade. E aí a gente vai discutir, nesse momento, quem são os sujeitos da improbidade. Numa linguagem assim bem tranquila para você entender, eu quero saber quem são os sujeitos ativos da improbidade e quem são os sujeitos passivos da improbidade. Ou seja,
para você entender. Eu quero saber quem pode praticar improbidade e eu quero saber quem é que pode ser vítima da improbidade. Né? Professor, vítima aqui entre aspas, porque se eu for tratar da grande vítima da improbidade, a grande vítima da improbidade é o cidadão, é a sociedade, sou eu e você. Porque em razão da improbidade administrativa, eu fico sem hospital, eu fico sem escola, eu fico sem segurança. Então, na verdade, a vítima da improbidade é a coletividade, é a sociedade. Mas aqui, ó, é vítima, só para você entender, numa conotação, ou seja, quem é que pode sofrer diretamente com os atos de improbidade? Então, essa vítima aqui, ó, é a vítima direta, porque indiretamente, quem é vítima da improbidade sempre é a sociedade, legal? Para a gente poder estudar isso, nós vamos ver o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 1º da Lei de Improbidade. Sujeitos ativos estão no artigo 2º e 3º, sujeitos passivos no artigo 1º. Legal? Vamos lá? Vamos entender isso aqui, ó. Vamos ler o artigo 2º e o artigo 3º e aí eu te explico isso. Artigo 2º. Reputa-se agente público para fins desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitória ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidor ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função, nas entidades mencionadas no artigo anterior. Vamos devagar aqui para você entender? Então, na verdade, pessoal, ó, quem é agente público? Ou seja, quando eu vou falar de sujeito ativo, que é quem pode praticar, né, os atos de improbidade, quem é o autor? O autor da improbidade, olha a palavrinha, ó, é qualquer agente público. Qualquer agente público pode ser autor de improbidade administrativa, professor? Sim, qualquer agente público. E quando eu falo qualquer aqui, é qualquer em sentido amplo, qualquer mesmo. Se você der uma lidinha no artigo 2º da Lei de Improbidade, qual é a Lei de Improbidade mesmo? A Lei 8429 de 1992, você vai ver que aqui eu pego todos os agentes públicos, legal? O pessoal que vai fazer prova nível superior, em especial o pessoal formado em Direito, lembrando que, segundo a doutrina majoritária, esse agente público aqui, ele pode ser um agente público de direito ou um agente público de fato. Depois eu vou melhorar isso, por quê? Porque lá no final, quando a gente terminar tudo aqui, eu vou fazer algumas questões, resolver algumas questões polêmicas que envolvem o tema improbidade administrativa. E aí eu vou ver com você que esse agente público aqui, ele pode ser um agente público tanto de direito quanto de fato, legal? Nesse momento, eu não queria que você se apegasse a isso não, porque isso pode depois gerar um probleminha para você. Olha aqui. E a gente tem alguns pontos aqui para poder resolver. Professor, o senhor me disse que, segundo a doutrina, né, majoritária, a própria legislação no artigo 2º, qualquer agente público pode responder por improbidade. Esse qualquer, aquele qualquer, mesmo aquele qualquer relativo? Não, olha para cá, esse qualquer é aquele qualquer mesmo, tá? E aí, ó, a pergunta que todo aluno se faz, inclusive você em casa deve estar se fazendo, é se esse qualquer abrange os agentes políticos, né? Se esse qualquer abrange os senadores, os juízes, os deputados, se esse qualquer abrange os agentes políticos. Olha para cá. A gente tem um famigerado, né, informativo 478 do STF. Ah, professor, eu vou fazer prova nível médio, eu não quero falar de jurisprudência, não. Ok, você tem a alternativa de não querer falar. E aí, ó, você vai ver depois, né, as pessoas passando à sua frente e você ficando. Dá uma olhadinha nas últimas provas de concurso público, dá uma olhada naquelas perguntas que você não consegue responder e mesmo você que leu toda a lei, você não vai conseguir responder. Onde é que elas estão? Nas jurisprudências, legal? Infelizmente, hoje a gente tem essa realidade, o direito das jurisprudências, do direito sumular e dos informativos, legal? Vamos lá. A gente tem esse famigerado artigo 478,
que dizia que os agentes políticos que respondem por crime de responsabilidade, eles não deveriam responder por improbidade. Hoje, essa aqui, ó, não é a melhor orientação. Só você ver que, por exemplo, o atual governador do Rio de Janeiro e o antigo governador do Rio são agentes políticos que respondem por improbidade. Então, esse não é o melhor entendimento. Olha para cá. Mesmo havendo 3 correntes sobre o assunto, o melhor entendimento hoje é o seguinte: agente político, né? Agente político, presidente, governador, prefeito, deputado, ele responde por improbidade? Olha aqui, ó. Sim, o agente político responde por improbidade. Por quê? Em razão do artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, legal? A Lei 8429 de 92, que diz que agente público que pratica improbidade é em sentido amplo, onde entraria, né, os agentes políticos, né, onde entrariam os agentes políticos, legal? Então, agente público. Só que, olha para cá, o grande lance agora é o seguinte: quando eu falo de agente político, né, eu tenho que saber o seguinte, que a Lei de Improbidade Administrativa, ela vai se aplicar, né, sim, às sanções de natureza civil. Quando se tratar de sanções de natureza política, né, como por exemplo, né, a suspensão dos direitos políticos, a suspensão dos direitos políticos, né, o direito de votar e de ser votado, porque a prática de improbidade administrativa, depois você vai ver comigo, a prática de improbidade administrativa, ela gera, sim, suspensão dos direitos políticos. Quando se tratar, né, de sanções de natureza política, aqui, ó, quando se tratar, né, de sanções de natureza política, aí não. Quando se tratar de sanções de natureza política, aí eu não vou aplicar a lei de improbidade. Então, por exemplo, olha para cá. O presidente da República, ele foi condenado por improbidade. Dá para fazer aqui, ó. O presidente da República, ele foi condenado por improbidade, ok? Ok. Ó, olha para mim para você entender isso aqui. O presidente da República, ele foi condenado por improbidade, sim ou não? Sim. Olha aqui. As sanções de natureza civil, eu vou aplicar a lei de improbidade administrativa, por exemplo, a multa, né? Agora, as sanções de natureza política, como por exemplo, a suspensão dos direitos políticos, eu não vou aplicar a lei de improbidade administrativa. Professor, essa é a atual posição da doutrina e da jurisprudência? Sim. E aí, ó, na minha humilde opinião, é o melhor entendimento. Então, só para você ver e entender isso daqui. Então, quer dizer, professor, que quem é que pratica improbidade administrativa? É qualquer agente público. Para você que vai fazer uma provinha um pouquinho melhor, como prova de tribunais, tanto faz nível médio quanto nível superior, e se você é formado em direito vai fazer, por exemplo, OJA, não precisa nem te falar, né? Os agentes públicos hoje respondem por improbidade? Sim, qualquer. Inclusive os agentes políticos? Sim, com aquela ressalva, né? Se for sanção de natureza política, não. Somente as sanções de natureza administrativa, legal? Mas só para a gente aprofundar aqui, hoje, quem é que responde por improbidade administrativa? Qualquer agente público. E quem seriam esses agentes públicos? Primeiro, os agentes políticos, você já viu comigo aqui, os agentes administrativos, legal? Agentes administrativos, quem são esses? Os servidores públicos, os empregados públicos e os temporários, e os colaboradores, colaboradores.
colaboradores, né? Quem seriam esses colaboradores? Os agentes honoríficos, os agentes voluntários, os agentes delegados e os agentes credenciados. Legal? E aí depois você vai ver comigo também os agentes de fato. Então, para a gente fazer um resumo, porque, professor, o senhor gosta de aprofundar, gosto, né? Quando eu vou falar de autor de improbidade administrativa, quem são os autores da improbidade administrativa? Ou seja, quem é que pode praticar improbidade administrativa? Qualquer agente público. Qualquer agente público pratica improbidade administrativa. Inclusive os agentes políticos, professor? Sim, inclusive os agentes políticos. Ou seja, os agentes políticos, os agentes administrativos e os colaboradores. Todos esses praticam improbidade administrativa. Professor, eu esqueci o que é agente político, administrativo e colaborador. Dá um pause, vai lá e assiste a aula de agentes públicos, porque senão realmente você vai ficar um pouquinho confuso e aqui meu tempo é pegado, já vai dar meia hora de aula, tá bom? Então olha para cá. Quem é que pratica improbidade administrativa? Quem pratica improbidade administrativa são os agentes públicos. Qualquer agente público pratica improbidade administrativa, sim, está lá no rol do artigo 2º. Agentes públicos políticos, administrativos e colaboradores. Legal? E eu tenho todos os agentes públicos aqui. Só que olha para cá, seguindo uma regrinha que a gente tem lá no direito penal, deixa eu botar aqui a cor preta, lá no direito penal, eu não posso esquecer que dentro da improbidade administrativa, além do autor, eu tenho um cara chamado partícipe. Quem é o partícipe? Que está previsto lá no artigo 3º da Lei de Improbidade, a Lei 8429 de 92. Pessoal, o partícipe, ele é nada mais, nada menos do que um particular. O partícipe, ele é nada mais, nada menos do que um particular. Um particular, pessoal, que não é agente público. Porque se fosse agente público, ele não seria partícipe, ele seria autor. Legal? Então, o partícipe, ele é nada mais, nada menos do que um particular. Um particular que não é um agente público. Ok? Ok. E esse particular que não é um agente público é um particular que ele vai adotar a seguinte conduta. E aí você anota, ó, BIC. Lembra aí da caneta BIC. Legal? O que ele vai fazer? Vamos dar lidinha no artigo 3º e aí você vai entender. Olha para cá. Artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber, isso aqui é interessante, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza, concorra para a prática de atos de improbidade ou dele se beneficie de forma direta ou indireta. Então, quem é esse partícipe? O partícipe é aquele que induz. Induz é você induzir o agente público a fazer besteira. Então, olha para cá. Eu sou um particular, por exemplo, não sou nada, né? Trabalho de motoboy, não tenho nenhuma atividade pública, legal? E eu induzo um agente público, por exemplo, um policial, a praticar improbidade administrativa. Se o policial praticar improbidade, ele é autor. E se eu induzir, eu sou partícipe, legal? Além da indução, que é o principal, ele concorre, não é isso? Olha os verbos aqui, ó, dentro do BIC, ó, induz, né, ou concorre. Pessoal, o que é concorrer? Concorrer de uma forma bem tranquila, né, é ajudar ou se beneficia. Então, para você entender, esse partícipe é um particular que não é um agente público, que induz um agente público a praticar improbidade, que concorre para que esse agente público pratique a improbidade ou se beneficia, né? Beneficia, induz e concorre.
Para você entender isso aqui, eu vou voltar de novo para a gente poder fazer um scout. Olha para cá rapidinho, ó. O que é improbidade administrativa? E a gente vai fazer um intervalo agora. Improbidade administrativa é um ato ilícito praticado por um agente público que importa em enriquecimento ilícito, dano ao erário, com a concessão, manutenção ou ampliação de benefício financeiro ou tributário e a violação de princípios administrativos. Se você já sabe o que é improbidade administrativa, eu tenho que te lembrar agora quem é que pode praticar e quem é que pode ser vítima de improbidade. Eu tenho que te falar que a improbidade tem sujeitos ativos e sujeitos passivos. O sujeito ativo da improbidade administrativa se divide em dois. É o autor ou o partícipe. O autor é qualquer agente público. Qualquer agente público que faz o quê? Que enriquece de forma ilícita, que causa dano ao erário, que concede, amplia ou mantém benefício financeiro ou tributário, ou qualquer agente público que viola princípios administrativos. Lembrando que esses agentes públicos aqui, você já sabe, é qualquer agente público, então é em sentido amplo o artigo 2º. São os agentes políticos, os agentes administrativos e os colaboradores. Lembrando você que para eu dominar isso aqui, interessante é que eu, na minha revisão dos meus estudos, dei uma olhadinha lá na aula de agentes públicos, para eu relembrar o que são agentes políticos, agentes administrativos e os colaboradores. Legal? E aí, olha para cá, nesse momento, eu tenho que te lembrar que esse autor, chamado agente público, ele pode agir sozinho ou acompanhado de um partícipe. Esse partícipe é um particular que não é um agente público que faz o quê? Que ele induz, concorre ou se beneficia do ato de improbidade. Ou seja, na verdade, o agente público é o autor, é quem vai praticar a improbidade. O partícipe, o particular, é aquele que é o que fica por trás, é aquele que se beneficia, induz ou concorre para a prática dos atos de improbidade. Só para a gente ficar tranquilo nisso aqui, vamos trabalhar um exemplo? Olha aqui. Vamos supor que eu, sou um simples professor particular. Para não ter nenhuma dúvida, eu não dou aula em nenhuma instituição pública. Eu dou aula aqui só no Sejures. Legal? Então, eu sou um simples professor particular. E aí eu sei, que existe um policial aqui perto do curso. Professor, por que você está dando o exemplo do policial? Por nada, é só porque policial todo mundo consegue visualizar. Um policial aqui perto do curso. E eu induzo ele a enriquecer de forma ilícita. Eu induzo ele a obter vantagem em razão da atividade pública. Legal? Sim. Esse policial aqui, é de nome João. Eu fui lá e dei uma ideia. Falei, João, você é policial, todo dia você lida com interesses tão grandes. Você não quer, de repente, exigir uma graninha para você fazer ou deixar de fazer aquilo que você poderia prejudicar ou beneficiar alguém? João vai para casa pensando nisso e fala, o professor tem razão, eu vou praticar improbidade. Olha aqui, ele que praticou improbidade, o policial, que é um agente público da espécie servidor público, ele é autor. Ele está enquadrado no artigo 2º da lei de improbidade. Eu, que sou um simples particular, que induzi o agente público a fazer besteira, eu estou no artigo 3º. Eu sou partícipe. Legal? Professor, essa nomenclatura em prova é cobrada? É. Agora, sou bem sincero, cai um pouquinho mais para as provas de nível superior. Nas provas de nível médio, ele só quer que você saiba o seguinte, que o particular pode praticar improbidade junto com um agente público, se beneficiando, induzindo ou concorrendo para a prática do ato de improbidade. Legal? São agora 36 minutos, praticamente quase 40 minutos. Fizemos uma introdução aqui de improbidade, onde você agora já sabe o que é improbidade e quem pode praticar improbidade. Vamos dar um intervalinho e vamos ver quem é que pode ser vítima de improbidade. Depois que eu termino tudo isso, eu vou ver um a um dos atos de improbidade e as sanções de improbidade administrativa, ok? Vamos lá? Pausazinha só para esfriar a garganta, já estamos voltando.